E aí, meu povo, sejam muito bem-vindos a mais um dia aqui no vídeo, no segundo episódio da série Bíblia, o livro mais famoso do mundo. Ontem nós falamos um pouquinho a respeito do Antigo Testamento, em quantos livros tem o Antigo Testamento, em que língua original foram escritos esses livros, as subdivisões. Falamos algumas curiosidades a respeito da Bíblia logo de início também. E hoje vamos dar continuidade. Agora vamos falar um pouquinho melhor do Novo Testamento, deste Segundo Testamento e a sua importância. Desde já, então se inscreva se você ainda não se inscreveu, compartilha com amigos, com pessoas que você acha que vai ser interessante elas saberem também. Esteja aí com papel, caneta, porque é importante fazer algumas anotações para a gente colocar isso na mente, aprender melhor, colocar em prática, ter uma melhor noção sobre esse assunto, sobre a Bíblia. E é isso. Então bora pro segundo momento, pro segundo episódio. Já sabe, né? Fica aí. Bem, dando continuidade aqui à nossa conversa, hoje vamos falar um pouquinho melhor a respeito do Novo Testamento e vamos trazer algumas informações a respeito do mesmo. Enquanto o Antigo Testamento possui 39 livros, o Novo Testamento tem 27 livros. A língua original que foram escritos esses livros é o grego, justamente porque era a língua falada na época de todo esse contexto que está o Novo Testamento. Então, no Antigo Testamento foi o hebraico, a língua oficial original que foi escrito os manuscritos, com exceção de algumas partes de Gênesis, Daniel e Esdras, como a gente falou, e todo o Novo Testamento agora foi escrito em grego, a sua língua original, que foi escrito esses livros, foi no grego, que era a língua oficial da época em que estava começando o processo da escritura, das escritas que estão hoje no Novo Testamento, ok? Assim como no Antigo Testamento, o Novo Testamento também é dividido em alguns grupos, mais precisamente em 3 grupos. O primeiro grupo é o dos livros de história, que é Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos dos Apóstolos. Esses livros também são conhecidos como os evangelhos, na verdade os 4 primeiros, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles são conhecidos como os evangelhos. E também depois deles vem Atos dos Apóstolos. Ou seja, esses 5 livros pertencem à categoria dos livros de história do Antigo Testamento. Mas esses 4 evangelhos, além de ser fontes ou relatos de história, relatos históricos, eles falam mais precisamente a respeito de Jesus Cristo. Então, o objetivo desses 4 primeiros evangelhos é falar sobre a vida, o ministério de Jesus Cristo enquanto ele esteve aqui na Terra, na sua primeira vinda. Fala a respeito do objetivo e da importância de tê-lo como Messias, ou seja, o enviado, o escolhido, o salvador do mundo. Então, esses 5 primeiros livros, Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos dos Apóstolos, faz parte da primeira categoria de livros do Novo Testamento, que são os livros históricos. E dentro deles tem os 4 evangelhos. Ok? A segunda categoria é a categoria das cartas ou das epístolas. É isso mesmo, a maioria dos livros que nós conhecemos como livros que estão no Novo Testamento, na verdade são cartas ou epístolas, que significa cartas também, mas uma forma mais elegante, mais erudito de se falar. Então a maioria dos livros do Novo Testamento são epístolas, são cartas. Quase todas, ou a maioria delas, foram escritas pelo apóstolo Paulo, que antes era Saulo, mas também tem algumas epístolas que foram escritas por outros apóstolos, como o apóstolo Pedro, o apóstolo João. Essas cartas elas foram enviadas para algumas igrejas em diferentes regiões daquela época e daquele contexto, e também para indivíduos pessoais como cristãos. Indivíduos cristãos. Então, depois essas cartas, em algum momento, foram agrupadas e colocadas também como inspiradas,
como fazendo parte da palavra de Deus escrita e fazem parte também do Novo Testamento. A terceira e última parte do Novo Testamento é justamente o último livro, o livro do Apocalipse, ou o livro da Revelação. Esse livro fala basicamente o seguinte: a princípio, nos primeiros capítulos do livro do Apocalipse, ele traz cartas, na verdade 7 cartas que foram destinadas às 7 igrejas da Ásia Menor, lá naquela época. E os últimos capítulos retratam também a respeito de eventos que aconteceriam no futuro, eventos proféticos, que, profeticamente falando, já aconteceu em algum momento da história da humanidade, e outras coisas ainda estão para acontecer. Então esse livro é muitas vezes visto com muito medo, com muito receio, porque fala de coisas que muitas vezes a gente não consegue entender. E de fato o livro do Apocalipse, ele é um livro misterioso, ele é um livro que usa muito de simbologia, de enigmas, mas que o mesmo, ou a própria Bíblia de forma geral, consegue traduzir, dar a verdadeira revelação do que se trata. O próprio nome Apocalipse significa revelação. Então não é um livro que está selado, que ninguém entende, ninguém consegue saber. Logo no início do livro do Apocalipse fala que é a revelação de Jesus Cristo, falando a respeito das coisas que em breve iriam acontecer. Então é um livro aberto, que fala a respeito de Jesus Cristo, a revelação de Jesus Cristo. Não tem como ter medo ou receio de algo assim, né? Muito do que se passa na televisão, em filmes, séries, né, o apocalipse, o fim do mundo e tal, a gente acaba pensando que esse livro é um livro de coisas ruins, de maldição, quando na verdade é a revelação de Jesus Cristo. Ok? Então nós já sabemos que o Novo Testamento possui 27 livros, dividido em 3 categorias, que originalmente foram escritos na língua grega. O primeiro é História, que tem os 4 evangelhos mais Atos dos Apóstolos. A segunda categoria são as Epístolas ou as Cartas, que vai desde Romanos até o livro de Judas. E por fim vem o Apocalipse, que é a categoria de um livro que traz dentro dele 7 cartas destinadas a 7 igrejas da Ásia Menor e fala também a respeito de eventos que ocorreriam no futuro. E quem escreveu o livro do Apocalipse foi justamente o apóstolo João, que estava preso numa ilha chamada Patmos. Não se tem necessariamente uma concordância em todos, mas muitos historiadores e teólogos entendem que o livro do Apocalipse todo foi escrito na ilha de Patmos enquanto João estava preso. Alguns têm também o consenso de que nem todo o livro do Apocalipse foi escrito na ilha de Patmos, mas antes mesmo dele ir como cativo para a ilha, ele já havia escrito algumas coisas a respeito do livro. Mas é isso. Tem algumas curiosidades muito interessantes também. No Antigo Testamento, existem alguns livros que foram acrescentados e que nós comumente conseguimos ver na Bíblia Católica. Primeiro, que é muito complicado a gente falar que existem 2 Bíblias. A Bíblia é uma só. A diferença é que na Bíblia que a Igreja Católica usa, existem 7 livros a mais que foram acrescentados no Antigo Testamento. Esses livros são Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico, não Eclesiastes, e Baruque. Esses 7 livros foram acrescentados ao Antigo Testamento e esses livros foram escritos em 300 e 100 antes de Cristo. Além desses 7 livros que foram acrescentados à Bíblia que a Igreja Católica usa, tem também alguns acréscimos em alguns livros já existentes, como acréscimos ao livro de Esté e ao livro de Daniel. Os judeus, eles não identificam esses livros como livros inspirados ou livros canônicos, e a maioria dos protestantes também não identificam esses livros como fazendo parte dos livros inspirados por Deus. Eles são fontes realmente de história, fontes de algum tipo de conhecimento arqueológico, histórico, para efeito de conhecimento, mas a maioria dos cristãos, inclusive os judeus, não os identificam
como livros inspirados ou livros canônicos. Mas a Igreja Católica, em algum momento da história, ela colocou entre os livros que já estavam na Bíblia esses 7 a mais e esse acréscimo ao livro de Daniel e ao livro de Esther. Tem um arqueólogo muito conhecido, o Dr. Rodrigo Silva, ele é professor, e ele fala melhor a respeito da diferença que tem entre a Bíblia protestante e a Bíblia católica, e o porquê desses 7 livros a mais na Bíblia católica. Quando foram colocados, em que momento, porque pela maioria eles não são reconhecidos. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui embaixo nas descrições. O professor Rodrigo Silva explana muito bem a respeito desse assunto, traz dados importantes do início do século depois de Cristo, quando foi que esses livros foram aceitos pela Igreja Católica, mas a verdade é que para os judeus, tanto no Antigo Testamento e também para os protestantes, esses livros não são aceitos, eles não estão dentro da Bíblia que comumente o protestante usa ou no livro sagrado que os judeus têm. Mas para efeito de curiosidade, pesquisa um pouco melhor a respeito desses livros e assiste esse vídeo do Dr. Rodrigo Silva. Ele é professor, ele é pastor formado em teologia, em arqueologia, e ele explana muito bem a respeito desse assunto. Vou deixar o link aqui embaixo para você ficar mais inteirado a respeito do mesmo, ok? Então hoje nós aprendemos a respeito do Novo Testamento, que possui 27 livros. Sua língua original foi a língua grega, foi do grego, está dividido em 3 grandes grupos. Nós aprendemos também que existem esses livros que estão acrescentados à Bíblia Católica no Antigo Testamento. Nós também aprendemos a respeito da importância do Novo Testamento e também do Antigo Testamento. É o interessante que a Bíblia de Jesus era o Antigo Testamento. Todas as vezes que Jesus se retratava a algum assunto ou algum ensino, ele usava justamente o Antigo Testamento para dar alguma lição. É muito interessante que hoje em dia isso acontece muito no nosso meio. A ideia de que o Antigo Testamento não vale mais, que faz parte da primeira aliança, então a única forma de a gente aprender ou de levar para a vida é o que está no Novo Testamento. Mas o interessante é que a Bíblia do próprio Jesus Cristo era o Antigo Testamento. Interessante também que Jesus Cristo falou no Evangelho de Mateus que ele não veio para abolir ou deixar de lado a lei e os profetas, mas veio para cumprir. E ele diz mais, que enquanto o céu e a terra não passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo venha a se cumprir. O interessante é que a gente aprendeu que a lei no Antigo Testamento eram os 5 primeiros livros, conhecidos também como a Torá ou como o Pentateuco, e que existem diversas leis nesses 5 primeiros livros. Na verdade, o que foi cravado na cruz e deixou de ter a sua importância porque Cristo veio foram as leis cerimoniais, que envolvia as ordenanças do santuário ou do tabernáculo, como muitos conhecem, as ordenanças que referiam-se à expiação, a expiação pelos pecados, os sacrifícios. Essas leis, elas foram cravadas na cruz, porque Cristo veio cumprir de verdade. Mas, como ele fala, eu não vim abolir, eu vim cumprir. E ele diz que nada passará até que o céu e a terra não passem. Então, de que lei ele está falando? Justamente de outras leis que são importantes. Entre elas, a lei moral, a lei dos 10 mandamentos. Essa lei não foi cravada na cruz. A lei cerimonial, sim. A lei moral, não. E aí que entra algumas divergências no mundo evangélico, no mundo protestante, a respeito da abolição da lei, de não se precisar mais, mas se a gente analisar melhor o contexto do texto, analisar os tipos de leis e os seus significados e que tipo de lei foi cravada na cruz, a gente vai chegar à conclusão e entender que não foi a lei dos 10 mandamentos. Inclusive, o próprio Jesus também fala aqui no Novo Testamento que se você me ama, você vai guardar os meus mandamentos. Aqui no Novo Testamento também, em uma epístola, diz assim, que toda a Escritura é útil. Toda a Escritura, ou seja, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. São eles dois que compõem a Bíblia. São eles dois que compõem a Palavra de Deus. E a epístola segue dizendo assim,
Toda a Escritura é útil para o ensino, para a compreensão, para a educação na justiça. Então, o Antigo Testamento é muito importante e relevante, assim como o Novo Testamento. Precisamos entender e estudar toda a Escritura, porque a Bíblia de Jesus Cristo era o Antigo Testamento. Interessante, não é? Sabendo de tudo isso a respeito da Bíblia, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, chegamos à conclusão também que os seus escritores, os seus autores, foram cerca de 40 pessoas, 40 autores escreveram toda a Bíblia em um tempo aproximado de 1.600 anos. Já pensou? Para a Bíblia ficar pronta, assim como a gente conhece ela hoje, com seus 66 livros, todos organizados, demorou equivalente a 1.600 anos. E por volta de umas 40 pessoas foram as que escreveram a palavra, a Bíblia Sagrada. Bem, eu acho que já dá pra gente ficar por aqui, né? A gente já aprendeu bastante hoje. Espero que você esteja fazendo essas anotações, que são muito importantes. E não ficar só nesse vídeo aqui, mas por você mesmo procurar estudar e aprender mais a respeito dessas informações, dessas curiosidades a respeito da Palavra de Deus. Amanhã nós vamos continuar aqui com a nossa série, episódio 3. E amanhã nós vamos aprender como foi que a Bíblia chegou até nós hoje, escrita desse jeito. Mas nem sempre existiu livro assim. Como era antes? Quais foram os processos de escrita, os processos de material que foram usados para que se tivesse a Bíblia? Desde o início, quando elas eram ainda rolos, até hoje. Amanhã vamos aprender um pouco mais a respeito disso e como ela chegou até hoje nos nossos dias. Espero que você esteja gostando dos vídeos, espero que você possa levar essas informações mais avantes, mais para frente, que possam ser de fato úteis e relevantes para você. Amanhã estaremos aqui novamente, nesse mesmo momento. Traga papel, traga caneta, beba uma água para a gente conhecer mais a respeito da Bíblia, o livro mais famoso do mundo. Até amanhã.